Olá pessoal, hoje eu vou solucionar a questão 2 da OBMAP de 2006, certo? Que caiu na segunda fase, certo? A questão é a seguinte, ela mostra uma pista de corrida, onde a distância de A para B é 1, de B para C é 2, de C para D é 6 e de D para A é 4, certo? E A, B, C e D são pontos de partida ou de chegada, certo? E a direção que os corredores correm é essa direção aqui que a setinha está indicando, certo? Sempre no sentido anti-horário, certo? E aí a questão pergunta, no seu item A, quais são os pontos de partida e de chegada de uma corrida de 14 quilômetros? Então, é só eu analisar aonde eu parto e aonde eu vou chegar para percorrer 14 quilômetros. Por exemplo, se eu partir de D, 4, né? 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 6, 13. Então, chegando aqui, eu precisaria de mais um, então eu não consigo. Mas, se eu saio de A para B é 1, 1 mais 2, 3, 3 mais 6, 9, 9 mais 4, 13, e 13 mais 1, 14. Então, eu tenho que sair de A e chegar em B para percorrer 14 quilômetros, certo? Então, no nosso item A, a saída é em A e a chegada é em B. Não de A para B percorrendo só um, né? Mas saindo de A, dando uma volta completa, retornou a A e foi para B, certo? É uma questão simples desse item A, lembrando que as questões da OBMAP, elas começam por questões simples e vão dificultando, geralmente é A, B e C, a C é mais difícil, a B é intermediária, e a é só para ver se realmente você entendeu o que o problema estava pedindo, o que o problema quer saber, certo? Então, o item A era somente isso. No item B, ele faz a seguinte pergunta. E para uma corrida de 100 km, quais são esses postos? No caso, se uma pessoa vai percorrer 100 km, certo? Ele quer saber qual é o ponto de saída e o ponto de chegada, certo? Se vocês observarem, nesse primeiro que a gente fez, o tamanho da pista total é 13, certo? Então, sempre ele vai percorrer 13, e aí, por exemplo, o 14 no caso, né? Percorre a volta todinha, e de 13 para 14 a diferença é 1, então, de A para B. Se fosse 15, por exemplo, né? 15 deixa resto 2, então teria que partir de B. Ele dá a volta completa, faz 13, e aí mais 2. Então, para mim saber disso, eu tenho que pegar o 100, que é a quantidade de quilômetros que eu vou percorrer, dividir por 13, porque ele vai dar várias voltas, certo? Então, se eu pegar o 100 e dividir por 13, eu sei a quantidade de voltas que ele vai pegar, e dependendo desse restinho, é só com esse restinho que eu vou trabalhar a partida e a chegada, certo? Então, o primeiro que a gente tem que fazer é a divisão euclidiana, divisão normal, de 100 por 13, certo? A gente observa que quando é dividido o 100 por 13, dá 7 e o resto é 9. Ou seja, ele vai dar 7 voltas e o restante vai ser 9. Eu vou colocar nesse padrão, a gente enxerga melhor. Ele vai dar 7 voltas, certo? De tamanho 13. E vai sobrar um espaço de 9 quilômetros restantes para percorrer.
Então, basta eu saber agora somente o 9. Onde é que ele percorre 9 quilômetros, né? Se eu analisar, 1 mais 2, 3, 3 mais 6, 9. Então, ele vai partir em A, vai dar 7 voltas e vai parar em D, na sua 8ª volta. Ele não chega a completar, certo? Então, a partida é em A e a chegada em D. Para o vídeo não ficar longo, eu não estou escrevendo tudo, mas tudo isso que eu estou falando é necessário que seja escrito para que as pessoas que estão avaliando a prova, fazendo a correção, elas compreendam o que você está querendo dizer. São 100 quilômetros, então ele vai dar 13 voltas, aliás, ele vai dar 7 voltas, e na 8ª volta ele vai apenas até o ponto D, certo? Percorrendo assim os 100 quilômetros. Essa questão também tem o item C, certo? O item C dela era a parte mais difícil, mas se a gente conseguiu fazer perfeitamente o A e o B, a gente consegue também fazer o C. Mostre que é possível realizar corridas com extensão igual a qualquer número inteiro de quilômetros. Bem, a gente viu que com 100 deu certo e foi possível, certo? Então, é só a gente analisar assim, ó. Aqui, a gente não analisou os 100, saiu olhando de 1 em 1. A gente só analisou o resto da divisão desse 100 por 13, certo? Os restos da divisão de qualquer número por 13 vão de 0 a 12. 0 é quando ele dá a volta completa, de onde, por exemplo, saiu de A e chegou em A, certo? Resto 1 é quando ele sai de A e chega em B, e assim por diante. Então, basta que a gente analise apenas as corridas, se é possível, sair de algum ponto e chegar também em um ponto, e verificar as distâncias de 1 km, 2 km, 3 km até 12 km. Vamos lá? Eu fiz uma tabelinha para a gente deixar mais organizadinho, certo? Então, vamos lá devagarzinho. Vamos preencher essa tabelinha, né? 1 quilômetro é quando ele sai de A, vou colocar aqui, e chega em B. 2 quilômetros, ele sai de B e chega em C. 3 quilômetros, sai de A para C. 4 quilômetros é de D para A. 5 quilômetros é de D para B. 6 quilômetros vai ser de C para D, certo? 7 quilômetros vai ser de D para C, se for somando vai dar 7, 4 mais 1, 5, 5 mais 2, 7. Então, a saída é em D e a chegada é em C. 8 quilômetros vai ser de B para D. Eu saio em B, 2 mais 6, 8. Então, de B para D. 9 quilômetros vai ser quando eu saio do ponto A e vou até o ponto D. A gente percorre 9. Então, A até D. 10 quilômetros vai ser de C até A. Então, de C para A. 11 quilômetros vai ser de C até B, né? Que é 10 mais 1. Então, de C até B. E por último, 12 quilômetros, que é quando a gente sai em B e vai até em A, certo? Sai em B
e vai até em A, certo? Então, demonstrando essa tabelinha e levando em consideração que a gente só vai trabalhar com o resto da divisão do número, e que realmente é isso, né? Porque ele vai dar várias voltas de tamanho 13, e o único resultadozinho que a gente vai trabalhar é o resto da divisão, o que faltou ali para completar o 13, certo? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.